Olá, seja muito bem-vindo a exatamente isso. Trago esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre como funciona o TRI, o Teorema de Resposta ao Item, que é muito comum, uma dúvida muito comum aí de quem faz o Enem. Então vamos tentar entender como que é feita essa nota. Você já provavelmente saiu da prova, quando saiu o resultado você não entendeu como foi composta aquela nota, né, que realmente é um pouco complexo, né, mas eu tentei juntar o máximo de informações aqui possíveis para vocês poderem entender como é feita essa nota, né. Muita gente pensa que é só você fazer ali uma regrinha de 3, né, de acordo com a quantidade de acertos você sabe sua nota, mas não é bem assim que funciona. Então, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou tentar não demorar tanto, né? Vou trazer para vocês aqui várias coisas que até o INEP fornece para a gente e, inclusive, algumas coisinhas a mais que eu busquei em outras fontes aí para a gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, a nota é proporcional ao número de acertos em cada área do conhecimento? Como eu falei, não. Isso daqui é um dos erros mais comuns das pessoas quando saem da prova, vem quantos por cento acertou da prova. Eu acho que eu fui bem porque eu acertei tantas questões quando sai o gabarito oficial, mas não, isso não significa tanta coisa. Já vou mostrar por A mais B para vocês aqui que muitas vezes compensa acertar uma quantidade menor de questões, mas que exista uma coerência nas suas respostas. Mas como assim coerência, né? Então, vou trazer primeiro aqui o que as pessoas costumam fazer, né? Vamos supor, no caso de matemática aqui, a pessoa, são 45 questões de matemática e suas tecnologias, ela acertou 25 questões. Ela faz uma regrinha de 3 ali, se 45 é 1000, 25 é X, né? Primeira coisa que as pessoas pensam que a nota máxima do Enem é sempre 1000. Já é outra coisa que eu já venho dizer aqui que não é verdade, tá? Mas vamos supor que a maioria das pessoas acaba fazendo isso e supõe ali que tirou 555 com 25 acertos em matemática. Então, isso está errado, tá? A nota do Enem não é diretamente proporcional ao número de acertos. Ela é baseada no TRI, que é o que eu vou trazer para vocês aqui durante todo esse vídeo. Então, mas vamos lá. O que é o TRI? Que é tão falado, né? Pegando algumas palavras até do que é dito pelo próprio INEP aqui, a TRI é um conjunto de modelos matemáticos que busca representar a relação entre a probabilidade de um participante responder corretamente a uma questão, né, sem conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características, os parâmetros dos itens. Um aspecto importante da TRI é que ela considera a particularidade de cada item. Assim, as notas não dependem de todos os itens da prova, mas de cada item que a compõe. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Você consegue ter uma noção se o candidato, eu vou trazer aqui quais são os 3 parâmetros principais, né, que eu já vou mostrar para vocês, mas ele consegue de uma forma individual identificar se cada aluno está respondendo uma série de questões com coerência e ele consegue, como ele fala aqui, né, que ela considera a particularidade de cada item e não e também identificando cada aluno, né, como que ele está desempenhando ali. Então, ele consegue ver a probabilidade, né? Se ele acertou determinada questão, é esperado que ele acerte outra, por exemplo. Né? Então, vou mostrar para vocês os 3 parâmetros principais de correção, que são a discriminação, a dificuldade e o acerto casual. A discriminação, de forma resumida, é o poder da discriminação que cada questão possui para diferenciar os participantes que dominam dos participantes que não dominam a habilidade avaliada naquela questão. Por que isso, né? Porque às vezes você imagina que existe uma questão mais complexa, né? Que costumam dizer questões fáceis, médias e difíceis, mas elas não existem nesses parâmetros, tá? Isso aqui elas abrangem muitos níveis de questões diferentes. Uma questão média pode ser mais difícil do que outra, por exemplo. Mas vamos supor que, para facilitar o entendimento aqui, que seja uma questão fácil, média ou difícil. Se você acertou uma questão difícil, espera-se, né, que você vá acertar uma questão média e fácil, porque você tem, teoricamente, aquele conhecimento ali. Então, você consegue ver quando você faz esses parâmetros por aquela questão, você consegue ter uma discriminação. Então, o quanto aquela questão, né, isso aqui a gente está avaliando os parâmetros da correção, né, de cada questão quanto ela consegue discriminar um aluno de outro, né? Um aluno não, um candidato de outro, né? Então, falando agora sobre o segundo, essa dificuldade, né? É associada à dificuldade da habilidade avaliada na questão. Quanto maior seu valor, mais difícil é a questão. Então, indo naqueles parâmetros, né, que elas geralmente vão entre até 1000, né?
mas isso vou mostrar para vocês que pode ser menos e pode ser mais, mas quanto maior aquele nível ali, mais difícil é a questão, quanto mais ela vale, né. E o acerto casual é justamente para identificar se alguém acertou provavelmente por chute, né. Se você acertou questões, só difíceis e errou as fáceis, é de se esperar que você provavelmente chutou aquelas difíceis e acertou, né. Então tem que ter uma coerência aí. Então você consegue, utilizando o TRI, você consegue ter esses 3 parâmetros aí de cada questão, você consegue elas individualmente, elas respondem tudo isso. Ela é um conceito ali que de eh, estatística muito interessante quando você vai analisar e complexo também. Exige um estudo individual de cada questão, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico agora. Então, aqui ele está. Peguei também do guia do participante do Enem. Todas essas informações aqui, praticamente, desses slides que eu montei para vocês, eu peguei desse guia do participante, no caso o Enem 2021. Então, esse aqui é um caso de uma questão que ela tem ali no eixo Y, né? É a probabilidade de acerto daquela questão, e ali a proficiência é o eixo X. Então a gente pega, tem os parâmetros que são os mais, se vocês quiserem ir mais a fundo, né, entender a parte matemática da coisa, também existe lá, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existem esses parâmetros aí, que é o parâmetro A, B e C, né, que o A é a inclinação daquela reta ali, né, que é tangente a um ponto, que é o ponto B ali, que equivale a quando está em 55%, vocês podem ver, é que vocês não conseguem ver meu mouse, mas quando ele está batendo em 0,55 ali na probabilidade de acerto, é o ponto B, né, no eixo X, e ali você traça uma reta tangente a essa curva, que é essa reta aí que tem inclinação A. Mas de qualquer forma, não vamos entrar em detalhes, não precisam achar, meu Deus, tá muito complexo isso. Vocês não precisam saber disso, tá? É só para vocês entenderem o que se representa essa curva. Espera-se que quanto mais você tem de pontos, né, sua proficiência, a probabilidade de acerto vai aumentando. Repare que se você tem ali no ponto ali de 500, né? Quando você tem nota 500, a curva está começando a subir. E ela sobe, sobe, ela tende a subir, e quando você já está lá nas notas acima de 650, mais ou menos, que ele representou aqui um participante A, né? Você já vê que tem uma porcentagem de acerto muito alta, de 85%, alguma coisa nesse sentido. Então, a partir dali, você vê que a probabilidade de acerto é muito alta. Então, quanto mais você tem de proficiência, essa é a resposta esperada de uma questão, né? Que ela faça isso quando você tem notas mais baixas, a sua chance é menor de acerto, né? E quanto mais a sua proficiência, maior a chance. Repare que um detalhe importante nós temos sempre 5 alternativas em cada questão, né? A, B, C, D e E. Então, a nossa chance no chute é de 20%. Mas repare que tem notas até mais ou menos uns 450, né? Isso nessa questão, tá? Isso aqui é um caso de uma questão que eles pegaram ao acaso, eu não sei exatamente qual questão que é, mas isso aqui é só para exemplificar uma curva esperada, né? Vamos uma questão qualquer. Repare que em 450 mais ou menos, a chance é de você tentar fazer a questão e 20% de acerto, mais ou menos. Então, abaixo disso, a sua chance ainda é menor do que se você chutasse, né? Se você fosse. Então, assim, é uma questão, provavelmente, eu consideraria uma questão nível médio, né? Porque para você acertar mesmo de fato acima de 55 ali, o 55% de chance de acerto, né? Você tem que ter 550, então para mim isso aí já é uma questão nível médio, um nível fácil para médio, mas de qualquer forma depende muito de cada questão, é um caso diferente, tá? Então, como que são feitas essas avaliações, né? Como que eles sabem se a questão é fácil, média ou difícil, né? Lembrando que não é só desse jeito que é definido, eles vão de uma escala, né? Uma régua que ela traça a dificuldade das questões. Mas como que são traçadas essas dificuldades dessas questões, né? Teriam duas maneiras de você poder fazer isso. Uma é avaliando depois do Enem, vendo quanto essas pessoas acertaram essas questões, como que foi a resposta dos candidatos a cada questão individualmente, né? Então fazer uma análise posteriormente, né? Essa análise, ou a priori, antes, né? Do Enem. E é assim que ele é feito.
existem esses pré-testes, né? Então, o que são os pré-testes? Eles distribuem as provas em diversas escolas, de tantas públicas, privadas, com toda a parte de sigilo. Então, eles aplicam isso por todo o país, questões sem deixar. Eles nem passam o gabarito, né? Eles só aplicam a questão e você nunca vai saber se acertou ou errou. Então, para ser justo, né? Porque você pode prestar depois, pode ter ao acaso cair aquela questão que você já respondeu alguma vez, mas você não vai ter o gabarito dela. Então, você pode ir lá e errar novamente, né? Se você errou. Então, para tentar não ser injusto com quem não fez essas provas teste. Então, eles aplicam isso, uma quantidade, uma amostra, né, de candidatos ali, tentando respeitar a distribuição do Brasil em geral, né, de parte de escolas públicas, privadas, de todo tipo de nível, né. Então, eu até coloquei aqui que ele compreende alunos com desempenho alto, médio e baixo, para justamente ter um parâmetro bem equilibrado, né, para a gente poder ter uma ideia de como que é aquela questão, né, antes de aplicar o Enem, o mais fiel possível. E lembrando que eles trazem todos o sigilo, né, itens são tratados de sigilo rigoroso em todas as fases. Então, porque imagina, ele vai ter que imprimir essa prova, vai ter que enviar, primeiro vai ter que alguém vai ter que fazer a prova, vai ter que imprimir, mandar, alguém vai ter que aplicar, vão ter aplicadores. Então, tudo isso tá tudo com muito sigilo para não vazarem essas questões ou tentar evitar ao máximo, né? Então eu tenho sigilo no INEP, que faz a prova, na gráfica que imprime, nos correios que enviam, a empresa que aplica, né, também tem que ter sigilo, os aplicadores também têm sigilo, as instituições do qual o teste é aplicado, a devolução, né, porque depois que fazem essas provas elas vão para um outro lugar para poder fazer essa correção, e as correções também têm todo esse sigilo. E caso alguma dessas provas não seja devolvida, é aberto um processo de investigação, porque, querendo ou não, são questões que podem ter vazado, eles têm tudo isso registrado, para saber, de acordo com a questão da prova que sumiu, eles conseguem ter uma ideia, essas questões aqui, se não for encontrado, pode, enfim, aí tem todo o processo de investigação para ver se é válido não usar essas questões ou sim ou não, né? Então, para justamente criar um banco de questões para serem aplicadas no Enem. Então, trazendo aqui uma definição que foi feita pelo próprio INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o posicionamento de cada questão nos níveis de escala se dá por meio de critérios probabilísticos, os quais garantem que somente participantes com proficiência igual ou maior que a daquele nível possuem alta probabilidade de responder corretamente as questões que estão nesse nível e em níveis inferiores. Então, isso aqui, essa primeira parte justamente, se você acertou uma questão difícil, espera-se que você acerte as que estão abaixo daquele nível, né? Porque se você acertou, essa coerência é extremamente importante no Enem. Eu vou bater aqui nessa tecla aí nos próximos slides, vocês vão ver com alguns exemplos, até por cada área do conhecimento, né? Mas eu já adianto para vocês, é muito mais interessante que você acerte todas as questões fáceis do que acertar algumas fáceis, algumas médias, algumas difíceis, ou acertar um monte de difícil e errar as fáceis. Isso para o algoritmo ali, aquela parte estatística, não vai te penalizar, mas ela vai atribuir menos pontos na sua questão difícil e acertou porque você errou as fáceis. Você está meio fora ali, sabe? Ele já consegue medir essa incoerência. Então, continuando aqui, geralmente o posicionamento do item está um pouco acima do parâmetro de dificuldade. A questão é sempre posicionada no valor da régua, em que a probabilidade de acerto está próxima de 0,65. Então, probabilidade de acerto é 65%, né? O qual representa que participantes nesse nível possuem alta probabilidade de dominar o conteúdo da questão. Então, vamos lá. Temos aqui uma régua, né, que é sempre a posição de referência, eles colocam em 500. Vocês vão ver que a média, o desempenho médio, geralmente por questão, fica em torno de 500, porque ele tem uma distribuição normal ali, que não vem ao caso trazer aqui, mas que o desempenho médio dos alunos, eles colocam a média girando em torno de 500. Normalmente é assim. Então, o valor de posição de referência é o desempenho médio, que costuma ser próximo de 500 em cada área do conhecimento. E o valor de dispersão, ou também chamado de desvio padrão, é a soma de todas as diferenças dos candidatos em relação à média dividido pelo número de candidatos. Então vamos supor, vai ter um candidato que tirou 400, vai ter um candidato que tirou 550. Então, ele tem que somar todas essas diferenças. Se quem tirou 400 está 100 a menos de 500, então menos 100, né? Fica soma menos 100 ali.
Ah, o Joãozinho tirou 550, tem 50 a mais do que a média, então soma 50. Ah, o tal pessoa tirou 700, então dá 200 acima da média, então é mais 200. Ah, tal pessoa tirou 350, então aí tá 150 a menos, então, entendeu? Aí, então por isso que é a soma da diferença dos candidatos em relação à média e depois você divide pelo total de candidatos. Então você consegue ver o quanto que variou, né, esse desvio padrão aí. Então, agora eu trouxe um exemplo aqui, mais para a gente poder pensar considerando dois candidatos, né? O participante A e o participante B. Temos aqui algumas questões, a questão 1, 34, 45, 12, 16, 19 e 35. Feito de forma a priori quer dizer que foi a aplicação pré-teste que eu falei para vocês, né? Então, a priori a gente tem aqui o nível de cada questão, que elas foram avaliadas previamente. Então, a questão 1 ali está um pouco acima de 250, eu chuto uns 270. A questão 34 está uns 320. A questão 45 está exatamente em 500 ali. Então, elas estão aumentando o grau de dificuldade. Lembra que eu falei que conforme a dificuldade vai aumentando, essa pontuação da questão vai aumentando também. Então, espera-se que, como o caso aqui, né, o participante B, ele está posicionado em 400 ali. Então, ele domina, o participante A, ele está ali mais ou menos em 650. O participante A, ele domina as habilidades da questão 1, 34, 45, 12 e 16. E ele não domina as habilidades 19 e 35, que estão acima do grau dele ali, né? Se ele está em 650 e a questão 19 está em 730, mais ou menos ali, está acima do nível dele. Assim como o participante B, né, ele domina as habilidades da questão 1 e 34, que estão abaixo do nível dele, mas ele não domina as que estão acima dele, 45, 12, 16, 19, 35. Então, se ele acertar essas questões, vai faltar coerência, né, em cima do que ele já espera-se que ele acerte. Então, vamos primeiro pensar eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui de conteúdos por área, né? Então, temos aqui o mapa de itens por área de conhecimento. Então, começando por ciências humanas, depois ciência da natureza, linguagens, depois matemática. Falando primeiro de ciências humanas, né? Aqui somos algumas amostras que vão mais ou menos de 650 a 700 de cada uma das áreas, de cada escala considerando as escalas de proficiência. Então, se você, por exemplo, aqui o exemplo que está em 653,1, o assunto, né, habilidade. Identificar os interesses da elite brasileira em manter a estrutura social e política vigente no período posterior à independência do Brasil. O que vem depois disso, espera-se que você já saiba o item anterior. Para mim, aqui, nosso canal aqui é de matemática e física, né, fica muito mais fácil trazer exemplos de matemática. Então, quem é mais para a área de humanas e ciência da natureza, a parte de biologia, por exemplo, ou até linguagens também de códigos e suas tecnologias, vão poder saber um pouco mais do que eu não sou a melhor pessoa para dizer aqui, mas aqui vocês podem perceber que o grau de dificuldade vai aumentando. A mesma coisa vocês podem observar para a ciência da natureza. Calcular a densidade de amostras que obedeçam às normas internacionais, isso aí está em 650. Relacionar o fenômeno de difração em ondas luminosas e sonoras em diferentes situações. Aí já está um pouquinho acima. Mas onde eles tiraram essa dificuldade? Isso em cima dos pré-testes ali. Eles colocaram as habilidades, eles medem tudo isso. Né? O TRI ele tem essa possibilidade, né? Por isso que é tão interessante, apesar de ser muito complexo, é uma coisa que é extremamente interessante para quem gosta um pouco mais dessa parte de estatística. Eu que sou mais área de exatas, não sou estatístico, eu achei fantástico. Quando eu comecei a conhecer um pouco mais, eu posso até depois, se vocês quiserem, passar uns materiais que eu cheguei a ler sobre esse assunto, até para poder falar para vocês aqui um pouco melhor, mas ele faz de uma forma prévia, ele sabe, eles colocam, eles referenciam cada questão, quais habilidades que elas estão relacionadas, e ali eles conseguem ter uma noção, ó, para você saber tal coisa, né, você precisa saber outra. Espera-se que você acerte essa questão, porque os candidatos acertaram aquela outra com notas mais baixas. Então vamos passar aqui também rapidinho por linguagens, né? Mesma coisa. Entender a temática e o modo de construção de discurso nativo em texto literário.
Enquanto lá em cima, a dificuldade de 700, por exemplo, analisar o uso de pronomes pessoais como marca de norma padrão em charge. Isso ele já considera uma dificuldade superior. Então, se você acertar essa parte lá de cima, espera-se que os itens anteriores você também consiga acertar. Mas agora vamos para a matemática, que é mais a nossa praia aqui. Então, falando aqui, determinar em uma sequência de listas numéricas justapostas na forma de um empilhamento triangular o padrão da soma de seus termos. Esse ele colocou como dificuldade de 678,1. Agora vamos para o outro que está grifado ali, o 688,2. Calcular o volume de material necessário para a fabricação de objeto vazado, um cubo. Então, ele, em cima das questões, é lógico que dificuldade é muito relativa, né? Você pode achar mais fácil fazer de calcular o volume do material ali do que a de 678. Mas, através dessas respostas dos candidatos que já fizeram, eles conseguem estimar essa dificuldade, né, no geral, de quem já fez essas questões, e considerar, quem acertou essa, acertou as que estão atrás, né, as que vêm antes. A que está ali de 700, por exemplo, determinar uma expressão algébrica baseada nos termos de uma sequência de figuras geométricas, quadrados, atendendo a um padrão de formação a partir da relação entre números de lados e o número de figuras. Já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Enquanto que, provavelmente, se tivesse a lista mais completa aqui, vocês iam ver que os temas lá de 300, 350, 400, aí vai muito de como que foi os testes anteriores, né? Vocês iam ver que iam ter assuntos muito simples, que às vezes é só fazer uma regrinha de 3 ali na hora da prova e você já acerta a questão. Então, espera-se que se você acertou essas questões aqui em cima, né, essas que estão com um grau de dificuldade superior, você consiga acertar as anteriores. Tá, e qual a relação entre a nota da TRI e o número de acerto? Eu trouxe para vocês aqui um gráfico que já estava também no material, que aqui é um exemplo de ciência da natureza e suas tecnologias, com uma amostra, né, não são todos os participantes, tá? Uma amostra de 300 participantes só, aqui do Enem de 2020. Então, ele trouxe ali, né, várias pessoas, quantos acertos as pessoas tiveram, né? Inclusive, eu trouxe um material aqui de um outro canal do YouTube, depois vou mostrar para vocês aqui também relacionado a isso, que é muito interessante, até a forma que ele explica, eu vou deixar no link na descrição para vocês verem depois. Mas tratando aqui, né, esse exemplo aqui, uma amostra de 300 participantes. Você vê quantas questões as pessoas acertaram no Enem de 2020. Lembrando, essas notas que estão aqui é só da amostra de 300 participantes, tá? Aqui, por exemplo, a nota máxima do Enem de 2020 não foi 859,8. Mas nessa amostra aqui, a nota máxima para quem acertou 45 questões é de 859,8. Então, eles pegaram 3 candidatos. O candidato 1 acertou 9 de 45. Repare que ele tirou 446,3. O outro participante 2, ele acertou 19, ele acertou 10 a mais que o dobro do primeiro. E ele não tirou o dobro de nota, tá vendo? Ele tirou 552,5. Enquanto o participante 3, ele acertou 34 questões e ele teve 701 de nota. Aqui são vários parâmetros, né? Algumas variáveis que a gente pode pensar, né? A gente já falou antes que depende muito da coerência. Às vezes, por exemplo, esses 9 acertos aqui foram todos de questões fáceis, ou a grande maioria de questões fáceis. Então ele tem uma certa coerência nas respostas dele. Enquanto o que acertou 19, mais que o dobro, muitas vezes ele pode ter acertado, por exemplo, algumas fáceis, algumas médias e algumas difíceis. Ou poucas fáceis, muitas difíceis. Então a nota dele tende aquelas difíceis que ele acertou tendem a valer menos. Então é muito importante a coerência aqui. Vocês vão ver que em alguns casos, né, eu vou trazer um exemplo aqui da amostra do canal Eureka Matemática aqui do YouTube, onde ele mostra tem uma amostra muito maior aqui, tá, do que essa daqui, mas já vamos chegar lá, vocês vão ver como é interessante. Então, falando sobre máximos e mínimos das provas. Como eu falei anteriormente, a nota máxima não é 1000 e a nota mínima não é 0, tá? Não é dessa maneira que a gente interpreta quando a gente vai... Se vocês virem uma distribuição normal, que vocês vão ver que é uma curvinha, eu deveria ter colocado aqui, mas eu também não queria aprofundar muito para não parecer mais complexo, que já é um assunto delicado, né? Mas vamos lá. O que eles trazem para a gente aqui?
provas compostas com muitos itens fáceis, então imagine que uma prova que foi mal calibrada e colocaram muitas questões fáceis e poucas médias difíceis, ela tende, eh, a ser o máximo mais baixo. Então, ela tende a ter esse máximo mais baixo, porque as questões foram muito fáceis. Enquanto se for o oposto, né, se foi uma prova composta com muitas questões difíceis, o mínimo tende a ser mais baixo. Então, ele tende a chegar mais próximo de zero, né, do que o caso o contrário. Mas isso aqui eu só trouxe para uma observação para vocês, não precisa se preocupar com isso. Foca no principal, que eu sempre falei. Tente acertar as questões fáceis, porque se você errar as fáceis, você pode ser muito mais prejudicado por causa disso do que, às vezes, acertar uma difícil ali que você vai perder bastante tempo fazendo. Foca nas que elas são mais simples, se dedica nelas, escuta o que eu estou dizendo, que vocês vão tirar uma nota muito mais alta. Então, outro trecho que eu peguei aqui, um aspecto do modelo TRI utilizado no Enem é que não ter um limite padrão inferior ou superior. Isso significa que as proficiências dos participantes não variam entre 0 e 1000, como eu falei anteriormente. Os valores máximos e mínimos de cada prova dependerão das características dos itens selecionados. Então, como eu falei, se eles têm muitos itens difíceis, o mínimo tende a ser mais baixo. Se ele tem muitos itens fáceis, o máximo tende a ser mais baixo. Então, ele desloca o gráfico, né? Mas só trazendo como curiosidade para vocês aqui e acabar com esse mito de que a nota mínima e máxima é 1000. Tanto é que eu até trouxe aqui um gráfico que eu peguei do Mundo Educação da UOL, onde tem aqui por área de conhecimento, tirando redação, né? Olhando na esquerda aqui, do Enem de 2020 e o Enem de 2021. Então, a nota mínima e máxima de cada área do conhecimento. 2020, por exemplo, vamos pegar a matemática ali, né? Ela teve nota mínima 327,1 e nota máxima 975, não chegou a 1000. Enquanto em 2021, a nota mínima foi 310,4 e a nota máxima 953,1. Isso vale para as outras áreas aí também. Vocês podem ver que matemática ela tem uma nota máxima mais alta normalmente do que as outras áreas do conhecimento. E, inclusive, é mais fácil você ter nota mais alta em matemática do que nas outras áreas. Você acerta algumas questões de matemática, geralmente você consegue tirar uma nota mais alta. Enquanto que, se eu não me engano, linguagens, você acertar muitas questões, normalmente sua nota ainda fica... Inclusive, faz sentido olhando aqui, né? Que a nota máxima de linguagens é a mais baixa do que de todas aí. Então, às vezes, você acerta várias de linguagens, sua nota nem é muito alta. Então, vale a reflexão disso também. Aqui eu também trouxe, também no Mundo Educação, que ele trazia lá a média das provas do Enem de 2020, né, de todas as provas, né, então ali, quanto você pegar a distribuição normal, né, o que está exatamente no meio ali seria a média, né. Então, tirando redação, que é avaliado de uma forma separada do TRI, não é com o TRI que é feita a redação, são corretores separados e tal, que eles seguem alguns critérios, se vocês quiserem eu posso trazer esse vídeo depois. Mas trazendo linguagens, né? A média foi 523,98, matemática foi 520, ciências humanas 511 e ciências da natureza 490. Tudo muito perto ali, né? De 500, como eu falei anteriormente. Aqui está o gráfico que eu peguei de um vídeo do canal Eureka Matemática, do Felipe. Vou deixar na descrição aí, muito interessante o vídeo dele. Ele fez eu tentei fazer também, tá? Para não ter que pegar dele. Eu ia até tentar fazer com uma amostra diferente de notas, porque o INEP ele fornece esses dados, tá? Microdados uma planilha gigante do Excel, mas ela é muito complicada de abrir, porque ela tem, para vocês terem uma ideia, tem 1,4 gigas, só essa planilha. Porque eu tentei abrir no meu computador aqui, não consegui de jeito nenhum. Ele abria só uma parte dela. Eu sei que o Excel tem um limite de linhas que ele consegue ler ali, você teria que quebrar isso em outras planilhas, eu não consegui fazer isso. Então eu acabei pegando dele mesmo, eu até agradeço, Felipe, talvez ele nem saiba, mas eu agradeço, eu recomendo o canal dele também, que tem bastante coisa legal lá. No caso, eu cheguei a abrir uma planilha lá que ela chegou a 1 milhão e tantas linhas, mas a quantidade de colunas que eu precisava para poder fazer essa amostra eu não consegui. Ela só abria até a questão 25, se eu não me engano, e faltando coisas, enfim, eu não consegui fazer da maneira correta. Então, eu estou pegando dele aqui uma amostra que ele fez com 400 mil notas do Enem de matemática. Não são todas, repare que
Se eu não me engano, tinha uns 4 milhões de candidatos, mais ou menos, no Enem de 2018. Ele fez aqui uma distribuição com 400 mil notas, eu imagino o tanto que deve ter demorado para plotar esse gráfico aí. E é bastante interessante aqui o que a gente pode ver. Aqui é a quantidade de acertos que cada candidato teve em matemática e a nota dele, né? Repare que teve notas chegando bem pertinho de 1.000 ali, né? Deve ter beirado os 1.000 mesmo nesse ano de 2018. Eu não vi qual é a nota máxima, eu vou ver aqui só um minuto. Ó, só para vocês terem ideia aqui, a nota mínima foi 310,4 em matemática, isso nem em 2018, e a nota máxima foi 993,9, então foi realmente muito batendo nos 1.000 ali. Por isso que aqui a nota ficou muito perto do 1.000 ali, que tem aquele quadradinho. Então, o que representa essas barras em azul, né, na vertical aqui? É o quanto que varia a nota dos candidatos e acertar essa quantidade de questão. Então, nossa, mas por que tem gente que acerta, vamos pegar 10 questões aqui, tá? Que fica fácil. Mirem aqui no 10 que eu tô apontando com o mouse, vocês não conseguem ver meu mouse. Mas se vocês acertassem 10 questões de matemática, repare o tanto que sua nota pode variar, né? Teve gente que acertou 10 questões e ficou com 350, 360, enquanto teve gente que com 10 questões de 45 chegou lá para os 670. Então, por isso que eu digo, a coerência no Enem é extremamente importante. Focar em acertar as questões fáceis primeiro faz com que sua nota tenda a ser muito maior, porque a coerência conta muito. Então, provavelmente, essas pessoas que acertaram as mais fáceis, elas tiveram uma coerência alta, então elas tiveram uma consideração de nota maior. Então, como eu falei, não é só dividido em fácil, médio, difícil as questões. As fáceis, elas também têm graus de facilidade diferentes. Às vezes tem uma ali que vale 300, ou 350, 340, 320, 400. Isso tudo pode ser considerado fácil. Mas a coerência de você acertar as que estão dentro daquela régua ali, né? Acertar as fáceis primeiro, considera muito para o Enem. Então, a tendência é, quanto mais a quantidade de acertos vai aumentando, né? A probabilidade de você alternar, né, entre as questões de uma maneira diferente, a combinação ali de questões você vai reduzindo, né, a probabilidade de combinações ali de questões, então a tendência é ela ir fechando, né? Você vê que vai ficando cada vez mais curtinha essa barra vertical azul, quanto mais a quantidade de questões vai aumentando. Então, para quem tem dificuldade em matemática e quer ir bem, isso vale para qualquer área, tá? Eu tô falando por matemática aqui por causa do canal. Foquem nas questões fáceis. Vocês vão ver que a probabilidade de vocês terem uma nota boa é alta. E além de vocês não vão perder tanto tempo, tem questões que são difíceis. Eu posso trazer um vídeo depois tentando falar com vocês, assim, alguns critérios que você pode tentar identificar questões fáceis, médias e difíceis. Tá nos planos, mas eu preciso de um feedback de vocês, então peço que deixem nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Então, continuando falando sobre a coerência, né? Eu trouxe, só para finalizar o vídeo aqui, alguns dados que eles mostram, né? Comparando candidatos reais. Reais, assim, são situações reais, né? Então, só que analisando só uma amostra de questões. A gente tem aqui na imagem da esquerda, né? Dois participantes. Participante A, que acertou. Ambos fizeram 10 questões nessa amostra aqui, tá? E o participante A teve 480 de nota e o participante B da direita teve 310. Ambos acertaram a mesma quantidade de questões. Ambos acertaram 5 das 10. Reparem que o da esquerda teve uma coerência muito maior. Por quê? Ele acertou ali nessa régua que eu falo para vocês, né, que vai mede a escala de dificuldade. Quanto mais para baixo, mais fácil. Quanto mais para cima, mais difícil. O da esquerda acertou as que são dos graus mais fáceis, né? Errou só uma ali no começo, mas ali ele seguiu uma certa coerência considerável. Enquanto o participante B, ele errou a grande maioria das fáceis, acertou uma média ali e acertou 3 muito difíceis. O que se espera? Que ele chutou, né? Provavelmente ele chutou. Não dá para saber, mas assim, é o que se espera, né? Se um candidato errou as fáceis e acertou as difíceis. Então, tem uma pequena definição aqui, né, que vale dizer, que o INEP também traz,
Nota: quando dizemos que o participante acertou uma questão, entre aspas, no chute, não significa que sua nota irá diminuir, mas ela não tem tanto valor como se o participante tivesse acertado os itens com a coerência pedagógica esperada. Então, ele fala isso porque, ó, na sequência, então sempre é melhor responder a questão do que deixar em branco, pois uma questão certa sempre aumenta a nota, e uma questão deixada em branco é corrigida como errada. Então, se você acertar uma que seja de grau de dificuldade difícil e você errou as fáceis, ela não vai te prejudicar, só vai valer um pouco menos, porque você está fora da coerência. Mas se você deixar em branco, ele só vai marcar que você errou, você não vai ganhar nada. Então não deixe questões em branco. Tem gente que também fala essas coisas que não é verdade, então vale a pena reforçar isso daí. E tem uma outra representação que está no próprio guia do participante ali, que é como se você fosse pular por obstáculos, né? É mais fácil você pular os obstáculos mais baixos, né? Primeiro, você está no salto, uma corrida de que você tem que pular obstáculos, né? Do que você pular um mais alto. Então, se você conseguiu pular o mais difícil, espera que você conseguiu também pular os outros que são mais baixos, né? E é a mesma coisa para a dificuldade da prova. É uma analogia interessante que eles colocaram lá. Recomendo que vocês abram esse guia do participante. Eu trouxe o compilado de quase tudo que é dito lá. Eu não trouxe só sobre a última parte lá, que se vocês quiserem eu trago, mas é muito técnica, tá? É mais a parte de como é feito o cálculo, usando aqueles itens A, B e C da curva de cada questão. Tem algumas coisas ali que são mais complexas, mas eu tentei trazer um compilado sobre o TRI aqui, sobre o que eu também busquei além do guia do participante, né? Que eu trouxe algumas coisas para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu trabalho montar isso aqui para vocês. Eu tentei montar de uma maneira mais didática possível, sabendo que é um assunto complexo, mas eu estou aberto a sugestões de vídeos posteriores aí sobre o Enem. Um que está nos planos é de como é feita a nota no SISU. Eu vou montar para vocês aí depois que você já tem sua nota, na hora de escolher o SISU, como funciona, como que eu confiro se uma faculdade ela valoriza mais matemática, se ela valoriza mais redação, tudo isso importa. Se você tiver essa dúvida, deixa nos comentários. Eu aceito também sugestões de vídeo relacionado ao Enem. E compartilhe com os amigos para dar uma força para o canal. Eu espero que tenha agradado, apesar de ser um vídeo longo. A quem chegou aqui, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência aí no canal. E conto com a ajuda de vocês para deixar o like e compartilhar com os amigos. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.